Bom, agora a gente vai para a terceira parte da nossa aula, em que nós vamos analisar as introduções da FUVEST. Mas antes disso, a gente precisa dar uma olhada no que a proposta da FUVEST ela se difere das propostas do Enem. Normalmente, essas propostas elas tendem a ser um pouco mais complexas, devido aos temas serem mais abstratos. Abstratos porque eles tratam normalmente de assuntos mais metafísicos, né? Então a FUVEST já trouxe temas como a felicidade, já pediu para o candidato falar sobre a questão do tempo, para o candidato falar sobre assuntos onde ele vai ter que primeiro buscar um exemplo concreto na realidade para depois passar isso para o papel. Então, o desafio maior nesse caso é dar primeiro concretude a esse assunto que nos textos de apoio estão ali tão abstratos, estão tão intangíveis e tornar isso mais concreto, mais palpável. Por serem assuntos mais concretos, então eles acabam mobilizando mais áreas do conhecimento como sociologia, filosofia, a própria ética, cultura, ou seja, é uma redação, são temas de redação que exigem do candidato uma forma de debater o tema ali mais profunda, tá? Outra coisa, essa conclusão, ela não precisa trazer uma proposta de intervenção, tá? E até a própria estrutura da FUVEST, a gente percebe que ela acaba não sendo tão, rígida. Todas são, né? Toda redação dissertativa argumentativa vai precisar ter a introdução, os parágrafos os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. A questão é que no Enem você normalmente vai encontrar 2 parágrafos de desenvolvimento. E a conclusão acaba sendo um pouquinho extensa aí, né? Com 6, 7 linhas, porque você tem a proposta de intervenção para desenvolver. Já na FUVEST, o que a gente percebe? Que às vezes o desenvolvimento é um pouquinho mais extenso. Então, o candidato às vezes faz 3 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão acaba sendo um pouquinho mais concisa, porque ele retoma a tese e faz uma síntese. Então, o que pode diferenciar de uma prova para outra pode ser isso. Tá? Então, se no Enem você tem que apresentar ali uma forma de interferir no problema, na FUVEST não. Até porque, quando a gente está falando de um assunto mais metafísico, nem tem como você apresentar uma solução para o problema, senão fica uma coisa meio autoajuda, né? Não dá. Outra coisa é que a FUVEST, ela também espera dos seus candidatos um posicionamento mais crítico. Né? Então, o candidato da FUVEST, ele normalmente acaba trazendo para a prova uma bagagem cultural maior, né? Então, é importante que você apresente ali bastante referências, ok? Então, essas são as diferenças aí mais marcantes entre essas duas provas. Bom, eu trouxe uma proposta da FUVEST, né? Que ela poderia ter tanto um encaminhamento mais concreto como um encaminhamento mais abstrato, tá? Essa proposta, ela é do ano de 2009 e a FUVEST, ela trouxe essa imagem para o candidato, né? É uma imagem de um bar, né, onde a gente tem uma faixa ali no chão e a gente tem o quê?
o nome de 2 países, Holanda e Bélgica, né? E aí, como texto de apoio, nós temos, olha lá, fronteira e a definição do que seria fronteira. Então, ele coloca, de acordo com o dicionário, 4 possibilidades de fronteiras, de definições para fronteira, né? E aí depois ele coloca como texto de apoio. As fronteiras geográficas são passíveis de contínua mobilidade, dependendo dos movimentos sociais e políticos de um ou mais grupos de pessoas. Além do significado geográfico, físico, o termo fronteira é utilizado também em sentido figurado, especialmente quando se refere a diferentes campos do conhecimento. Assim, existem fronteiras psicológicas, fronteiras do pensamento, da ciência, da linguagem. Então, olha só como a FUVEST ela foi sagaz nesse ano. Ela trouxe um tema que possibilitava ao candidato ou fazer uma abordagem mais concreta, falando de fronteiras físicas. Então, a gente poderia falar, por exemplo, da questão dos refugiados, sim, mas poderia falar de fronteiras invisíveis, como, por exemplo, a questão do preconceito. Né? Então, ficava aí a critério do candidato o encaminhamento que ele daria para esse texto, ok? E aí, olha lá, com base nas ideias sugeridas acima, escolha uma ou até 2 delas como tema e redija uma dissertação em prosa, utilizando informações e argumentos que deem consistência ao seu ponto de vista. E aí que eu digo, né? Essa liberdade pode ser uma bênção ou uma maldição, depende de você, né? Então, perceba como a FUVEST, ela te dá um pouco mais de liberdade, mas ela te cobra muito mais ao mesmo tempo, tá? Bom, o que isso quer dizer pra gente? Que a questão da fronteira e da escolha que você faz, se a sua fronteira ela vai ser, né, mais abstrata ou se ela vai ser mais concreta, você tem que definir isso na apresentação do seu tema. E você tem que apresentar a sua tese do mesmo modo. Então, todas aquelas regrinhas que a gente apresentou nas introduções do Enem, elas também valem para FUVEST. No entanto, o que a gente vai perceber aqui é que nas introduções da FUVEST, os candidatos eles acabam sendo um pouquinho mais criativos, embora eles não deixem de seguir essas regras do jogo, eles não deixem de fazer ali, né, um texto dissertativo, argumentativo, eles não deixam de utilizar uma estratégia de argumentação para mostrar para a banca, olha, eu tenho conhecimento aí, né, do gênero, eu conheço, né, as características desse gênero discursivo, ok? Então, vamos lá para a primeira introdução. Bom, destaque ao senso crítico. Tá? E aqui é quando o candidato ele faz a introdução, ele faz na introdução, né, uma provocação. Isso é perigoso, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que é isso. Fronteiras, discriminação e egoísmo. Outra coisa que vocês vão perceber é o seguinte: a maioria das introduções da FUVEST, elas são acompanhadas de título. Porque na FUVEST o título conta, tá? Ele conta ponto. No Enem, não, tá? Então, se você colocar ou se você não colocar título na sua redação do Enem, tanto faz. Agora, na FUVEST, isso já faz diferença, ok? Então, por isso que aqui eu procurei manter o título das redações. Olha lá. Adotada como hino da União Europeia, a famosa Nona Sinfonia de Beethoven ganhou uma letra na qual se afirma que mendigos e nobres devem, na Europa, ser tratados como irmãos.
Inúmeras leis restringindo a entrada de imigrantes no continente evidenciam, entretanto, como a afirmação proposta na canção não é verdadeira e quanto a questão das fronteiras ainda tem grande importância no mundo globalizado. O ser humano vê-se cotidianamente diante de muitas outras fronteiras, brutalmente segregacionistas, muitas delas possíveis de serem rompidas. Tá? Então aqui vocês podem perceber que ele apresentou o tema, né? Então olha lá, ele falou aqui, inúmeras leis restringindo a entrada de imigrantes no continente. Entretanto, como afirma a proposta de redação, então quando ele fala de restringir a entrada de imigrantes, é uma forma de você, de certo modo, remeter a palavra fronteira. Por mais que você não diga a palavra fronteira, ela acaba estando ali implícita, tá? E aqui, ó, ele continua, né? Como a afirmação proposta na canção não é verdadeira e quanto à questão das fronteiras ainda tem grande importância no mundo globalizado. Então, ele usou a palavra fronteiras, ou seja, ele apresentou o tema, tá? E aí, ele apresenta a tese, né, de forma otimista, né? Então, a tese dele é que muitas dessas fronteiras, como preconceito, né? Elas podem sim, a desigualdade social, né? Que é uma fronteira, ela pode sim ser rompida. Basta o quê? Então, talvez ele vai apresentar e ao longo do texto dele, né? O que falta para essas fronteiras serem rompidas, ok? Então, essa é a primeira proposta a primeira introdução da FUVEST, tá? Destaque ao senso crítico, provocação. Vamos para a segunda. Referência a fatos atuais. E aqui o que eu acho interessante nessa introdução é que ele pega um assunto muito do nosso cotidiano. Lembra que eu falei da questão da criatividade nessa proposta, nessas introduções da FUVEST? É o que esse candidato faz aqui. Primeiro que ele começa com uma certa definição, né? Ele começa a definir é limitar-se, né? Definir-se é limitar-se. Essa frase de grande efeito pode ser encontrada em tantas páginas de sites de relacionamentos. No entanto, nestes mesmos perfis encontramos tantas exigências e limitações para um parceiro ideal ou par perfeito. E aqui, quando ele fala par perfeito, ele está fazendo referência, inclusive, ao próprio site, né? Que tem um site de relacionamentos que chama Par Perfeito. Olha lá. Por que nos preocupamos em quebrar paredes ao mesmo tempo que nos cercamos de muros? Por que fugimos de algumas limitações e impomos outras? Então, aqui, o que é importante a gente pensar? Que ao mesmo tempo que ele faz essa referência a fatos atuais, ou seja, ele fala dessa questão, né, de hoje em dia, ao mesmo tempo que as pessoas, elas dizem, né, que não querem serem limitadas, que elas não querem ser taxadas, né? Ao mesmo tempo, elas colocam várias exigências para encontrar um parceiro, né? Então, ele fala dessa questão dos relacionamentos, né, no mundo contemporâneo. Mas, na hora de apresentar a tese, né, que ele começa aqui, ó. Por que nos preocupamos em quebrar paredes ao mesmo tempo que nos cercamos de muros?
Aqui, ele apresenta a tese dele através de perguntas, de interrogações. Por que fugimos de algumas limitações e impomos outras? Provavelmente, como é que ele vai fazer para responder essas perguntas? Ele vai dividir o texto dele em respostas. Então, a primeira pergunta ele responde no segundo parágrafo, né, no argumento 1, e a segunda pergunta ele responde no terceiro parágrafo, que é o argumento 2. E aí depois, se ele quiser ainda incluir um fechamento, uma reflexão sobre essas duas perguntas, na FUVEST pode fazer isso? Pode. E aí depois vem a conclusão, tá? Então, o que é importante a gente ter em mente quando a gente fala de perguntas na introdução? É que você nunca vai deixar essas perguntas em aberto. Essas perguntas sempre têm que ser respondidas ao longo do seu texto, ok? Outra coisa, evite apresentar o tema através de perguntas, não tem como, né? O que são fronteiras? Onde elas estão? O que vivem? Como? Não tem como, né? Globo Repórter? Não dá. Então, deixe para apresentar a tese em forma de pergunta, porque fica muito mais interessante. Inclusive, busque fazer perguntas interessantes. Lembre-se que o seu argumento é uma resposta para a pergunta que está lá na tua introdução. Tá bom? Essa é uma boa forma de organizar o teu texto. E aí, quando a gente tem esse tipo de introdução, a gente pode chamar também de introdução mista. Poderia ser aqui fatos, um resgate histórico? Poderia. Poderia ter aqui algum dado estatístico? Poderia. Tá? Então, a gente pode misturar outras estratégias, não tem problema, tá? A introdução mista é quando você mistura outras possibilidades, tá? Se apresenta o tema de um jeito e depois apresenta a tese de outro, ok? Vamos lá. Aqui, ó, resumo das teses em circulação. Bom, aqui, no que consiste o resumo das teses em circulação? É você pensar nesse tema, né, sobre o qual você está falando, debatendo, e pensar no que as pessoas, o senso comum, fala sobre esse assunto e trazer essa ideia do senso comum para o texto, né? Então, aqui, o que ele colocou? Ainda muros. Resiste no senso comum a ideia de que, no atual mundo globalizado, as fronteiras passaram a fazer parte do passado. É, entretanto, um conceito falacioso. Então, aqui a gente tem um resumo, né, das teses em circulação, mas é também uma ressalva, concorda? Porque ele faz uma afirmação e mostra, olha, mas não é bem assim. E ele continua, especialmente quando atentamos não apenas à seletividade da globalização, mas também ao fato de que as fronteiras, sejam elas políticas, econômicas ou sociais, têm, ainda que fluidas, grande importância dentro das estruturas sociais. Então, é muito importante a gente perceber, né, como a tese nesse texto, ela está muito marcada, né? Ele vai defender ao longo dessa redação o quê? Que não, a fronteira não é algo que pertence ao passado. Ela ainda embora, né, na modernidade líquida, né, como diria Zygmunt Bauman, no mundo contemporâneo que a gente vive, embora essas fronteiras estejam aí diluídas, elas existem, né? E
existem de maneira diferente, né? E aí é isso que ele vai defender ao longo do texto. Então perceba que a maneira de apresentar o tema e apresentar a tese, ela está presente em todas as introduções, sempre, tá? Vamos para a próxima. Mista. Mais uma vez, aqui a mistura de duas introduções. Olha lá. Fronteiras, trópicos e meridianos. Fronteiras geográficas são linhas imaginárias como trópicos e meridianos, porém repletas de significados. Não delimitam apenas diferenças de fuso horário ou clima, mas também língua, moeda, etnia e religião. São produto do homem e seu hábito de formar grupos e proteger da ameaça externa. Sendo mais flexíveis, mudam de acordo com tendências sociais. Aí até aqui, o que ele fez? O que a gente chama de definição. É você pegar o tema e apresentá-lo através de uma definição. Do que ele representa, o que é aquilo? Né? Então, por exemplo, o tema é trabalho. O que é trabalho? Né? Como se fosse um verbete de dicionário. Tá? Então, essa é uma boa possibilidade. E aí ele continua. A tendência atual, porém, olha lá, conjunção adversativa, impressiona por seu caráter altamente paradoxal. E aqui ele já apresenta o quê? Uma problematização da definição que ele colocou lá em cima. Ou seja, atualmente essa definição parece que ela não está cabendo mais, né? Ao mesmo tempo que as barreiras são rompidas e há cada vez mais integração entre os países em blocos, os movimentos separatistas se intensificam ao redor do mundo. Qual seria o significado desse comportamento contraditório em escala global? Então, olha aqui. Ele apresentou para a gente uma definição na primeira parte e na segunda parte da introdução ele apresentou uma espécie de roteiro, né? Roteiro que é finalizado com uma interrogação. Porque provavelmente ele vai apresentar as barreiras que são rompidas e esses países, né, a integração desses países em blocos no segundo parágrafo, os movimentos separatistas que se intensificam ao redor do mundo no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, provavelmente ele vai fazer aí uma reflexão sobre qual seria o significado desse comportamento contraditório em escala global. Então, primeiro ele vai desenvolver uma ideia, depois ele vai desenvolver a segunda e depois ele vai fazer a reflexão sobre elas. E aí só no último parágrafo é que ele vem com a conclusão. Perceba por que é que na FUVEST é possível ter 5 parágrafos. Né? No Enem, não, a gente tem lá só os 4, né? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Na FUVEST, como não tem proposta de intervenção, então o candidato consegue desenvolver um pouquinho mais, ok? Então essa aqui é a introdução mista, que deixou clara a tese dele, né? Qual que é a tese? Essa questão paradoxal, ao mesmo tempo que existe uma aproximação entre blocos de países, existem movimentos separatistas. É estranho, não é lógico, né? É isso que ele questiona, né? Qual seria o significado disso para o mundo? Ok? Vamos lá, próximo. Topicalização. Eu já falei que essa estratégia de introdução, ela é um problema. Um problema porque quando eu ensino para os meus alunos,
a fazer essa introdução, eles não querem fazer outra, né? E aí eu não sei se eu continuo ensinando, né? Ou se eu tiro essa para eles treinarem as outras. Mas, enfim, no que consiste a topicalização? É uma enumeração de elementos concretos, tá? É uma introdução muito utilizada justamente porque ela é simples de fazer e costuma dar muito certo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o tema e vai pegar palavras soltas que remetam a esse tema e vai colocar lá separado por vírgulas. Ponto final. Depois você vai retomar isso com esses, vai explicar e aí vai mostrar o porquê que essas palavras foram colocadas aí, né? Então aqui como que ele fez, né? Divisor de águas, olha lá, vilas, cidades, estados, países, todos divididos por fronteiras, separados territorialmente e até psicossocialmente por essa linha imaginária, que às vezes nem tão imaginária assim, se comporta como uma barreira entre os povos. Então aqui o que ele fez? Ele apresentou, né, cidades, estados, países, né, como que essas fronteiras elas podem ser visíveis em territórios, né? E depois foi mostrando que não só através do território que se encontram fronteiras, mas também outras fronteiras mais invisíveis. Então ficou uma introdução extremamente sucinta, mas que acabou cumprindo com o seu propósito, ok? O que é importante você ter em mente em relação a essa introdução? Quando você apresentar esses elementos concretos, né? Sempre retome através de um conectivo, tá? Então, esse, essa, esses, né? Esses, essas, né? E explique do que se trata, né? Então, esses termos, essas doenças, essas cidades, esses lugares são um sinônimo, mas explique do que se trata, para que o leitor associe isso ao tema da sua redação, tá? Então é importante que você faça esse link aí, ok? Bom, referência cultural e breve narrativa. Essa estratégia de introdução, tá? Diferente daquela que a gente viu no Enem, ela pode ser utilizada quando você quer apresentar um mito, por exemplo, tá? Então, você não tem necessariamente um autor para fazer referência. Você não vai colocar lá Gabriel Garcia Marques, Machado de Assis, né? Mas você quer citar um mito grego, você quer citar uma lenda, alguma coisa que vai enriquecer ali o seu texto, né? Então aqui ele fez isso de maneira muito sagaz e deu muito certo, né? Então o título da redação foi Ícaro, iPods e Coca-Cola quente. E aí, conforme a gente vai lendo essa introdução, a gente entende esse título que parece não fazer sentido. Olha lá. Ícaro e seu pai, Dédalo, presos em um labirinto. Penas, cera, fios. Dédalo, habilidoso artesão, constrói para si 2 pares de asas, capazes de removê-los daqueles muros sinuosos, fronteiras sólidas, quase intransponíveis. Voam ambos entre céu e mar. Encontram agora novas fronteiras, líquidas, intocáveis,
Caso voem alto demais, o sol derrete e a cera que une as penas das asas, caso voem baixo demais, no entanto, podem ser afogados pelas ondas do mar. Fronteiras invisíveis entre azuis de céu e mar. Como o mito grego, a tendência da sociedade humana atualmente instituída parece ser a de se liquefazer fronteiras sólidas. E aqui, olha só que a genialidade, né, do candidato ao construir essa introdução. Porque ele está fazendo referência, com essa breve narrativa, à passagem, né, do mundo sólido para o mundo líquido, conforme disse Zygmunt Bauman. Né? Então, quando ele fala assim, como no mito grego, é como se ele tivesse... Lembra que a gente disse lá no Enem, né? Que assim como na ficção ou fora da ficção, a gente precisa estabelecer, né? Fazer aí uma ponte entre a ficção e a realidade. Aqui, no caso, né? A gente tem o quê? Um mito grego, né? E a gente precisa vir para a realidade. Precisa estabelecer essa transição, tá? A tendência da sociedade humana atualmente instituída parece ser a de se liquefazer fronteiras sólidas. Então, ele vai defender ao longo do texto dele que a gente está em um momento em que as nossas fronteiras, elas estão se diluindo, elas estão se desfazendo. E provavelmente, com certeza, ele vai citar Zygmunt Bauman ao longo desse texto. Né? A base dele, o argumento de autoridade dele vai ser Zygmunt Bauman. Isso já está na tese dele. A tese dele é isso. Né? Então, perceba como esse texto está muito bem estruturado, ele está muito bem construído, ele foi muito bem pensado. E ele começou o quê? Com uma narrativa. Né? E aí você fala assim, mas Angelita, mulher, ele não falou de fronteira. Então, no começo, ele falou o quê? De muro. Né? Então, olha, ele colocou removê-los daqueles muros sinuosos, fronteiras sólidas, quase intransponíveis. Pronto, apresentou a tese. Ok? E aí, aqui no final, ele apresenta a tese. O tema, aqui, muros, fronteiras sólidas, e aqui no final, a tese. Cumpriu a função? Super cumpriu. Ok? E agora, para você trabalhar essa semana, eu vou deixar uma proposta de redação do Enem, tá? Que é publicidade infantil em questão no Brasil, tá? Eu vou pedir para que você busque aí essa proposta de redação, ok? Faça esse texto, mas o desafio vai ser o seguinte... Eu quero que você construa não só uma introdução para esse texto, mas pelo menos 3, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a redação normal, tá? Faz lá a redação normalzinha, bonitinho, e depois você constrói mais 2 introduções com estratégias diferentes daquela que você usou no primeiro texto. Só a introdução. Então, é um texto, mas são 3 introduções, tá bom? Para quê? Para você treinar essas estratégias que a gente viu hoje, tá? Lembrando que você pode também me mandar esses textos lá no meu e-mail, angelita.voginski, com W,
né? woginski@usp.com.br. E aí eu corrijo esses textos e dou aí um retorno para vocês, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula, onde a gente vai falar de desenvolvimento. Tchau, alunos!